Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bem-vindo a Spoiler Planeta, o podcast da Terceira Terra em que lemos livros de ficção e damos nossas opiniões não solicitadas. Eu sou o Marcelo e comigo, como sempre, está a Capitã Sibila, do blog Momentum Saga. Salve! Você reparou que eu sempre falo super rápido no começo e não dá pra perceber se eu falei bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos? Isso é intencional, imagino eu, né? É, inclusividade sem eu precisar determinar. Entendi. Bom, Sibila, pulamos mês passado, meia culpa, meia culpa máxima, é máxima culpa. É sua, só sua. Exatamente. Não que eu esteja apontando o dedo pra ninguém, mas a culpa é sua. Não que você apontando ninguém, mas você tá. Então, nós não tivemos em junho, mas retornamos em julho. E eu tenho um livro pra comentar, que eu li só, porque a gente foca aqui em ficção especulativa, né? Ficção científica, horror e fantasia. Eu estou lendo nesse momento 2 livros de ficção científica, mas não terminei nenhum deles, então não quero comentar ainda. Até porque um deles eu provavelmente não vou comentar quando estou gostando. Mas eu li um livro que podemos considerar horror, apesar de que não é, mas eu vou falar sobre isso na hora. E eu vou acabar recomendando alguns podcasts de horror. E vou contar uma historinha de horror pra vocês também. Horror e insônia. Ui, então vou nossa. começar com você, Sibila. O que você leu de interessante nos últimos 2 meses? Escolhe só 2 aí, vamos lá. Putz, agora você me ferra, né? Eu li muita coisa boa. Li muitos quadrinhos, eu recebi quadrinhos incríveis, maravilhosos, assim, de terror, especialmente de ficção especulativa, né? Então, já até resenhei alguns no blog, etc. E li algumas ficções científicas maravilhosas, muito boas, como Cravo e a Marca, né, da mesma autora da trilogia Divergente. Uma ficção científica muito maneira. Li Crianças do Éden, que é uma distopia assim, né? Sabe aquela coisa que o autor pegou o manual de como escrever distopia juvenis? Aí o cara seguiu do capítulo 1 até o final. Então, tipo isso. Eu li A Curva do Sonho, também, da Ursula Le Guin, ou Le Guin, né? Dependendo da sua pronúncia, que era um livro inédito no Brasil. Saiu uma edição lindíssima pela Morro Branco. Dica, deixa a capa do livro pegar uma luzinha embaixo do abajur e depois tu apaga a luz. Só uma dica. Eu li A Metamorfose do Kafka, cara. Olha, consegui, hein? Fazia tempo que eu queria ler esse livro. Por que você fez isso? Porque a Antofágica criou uma edição maravilhosa, com uma tradução incrível pelo Peter Rissati. E o livro tem extras que explicam, né, a importância da obra, o contexto atual. E ela tá ilustrada e, assim, não tem aquela barata horrorosa que a maioria das capas do Metamorfose tem. Então, se você tem fobia de inseto, se joga nessa edição, porque ela tá bem legal, tá? Não tem bicho, assim. Mas eu lembro dessa história de fobia de inseto. Eu descobri, teve uma super interessante quando eu era criança. Que eles estavam falando sobre fobias e colocaram a capa tinha várias baratas. E eles comentaram na sessão no editorial do dia seguinte, do mês seguinte, né, que era a menção, que teve gente que não conseguiu ler a revista, porque não conseguia encostar na revista, porque tinha barata na capa. Você me lembra de uma coisa, a Super Interessante, há muitos anos atrás, fez uma edição em que falava sobre medo de barata. E a porra da foto que abria aquela merda daquela matéria era uma mulher com cabelo em pé e uma barata no nariz dela. Não! Eu peguei a minha mochila do colégio, abri o meu estojinho de caneta, peguei o branquinho e pintei a porra da barata inteirinha. Pintei a reportagem inteira, pra eu não ver aquela merda. Eu falei, vocês estão loucos, eu devia jogar isso aqui no lixo. Que ódio. Se você pegar as capas da Metamorfose do Kafka, sempre tem um inseto horroroso, uma barata nojenta. Isso porque no livro ele não diz que é uma barata, ele só diz que é um inseto. Mas botaram a porra da barata ali. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vou ler esta merda, né? Nunca. Graças a Deus, a Antofágica fez uma edição lindíssima. Então não tem um inseto nojento na capa. Então quem quiser ler a Metamorfose ou quer reler, se joga. Essa edição tá muito boa. Eu li também o livro da Caitlin Dowry, que é o Para Toda a Eternidade. É não ficção, mas ela aborda a morte e os rituais de morte, né? Mas tem um livro que eu quero comentar, que eu preciso falar sobre ele, que é o Guerra Sem Fim, que eu li ainda lá atrás, no começo de junho,
que é do, como é o nome dele? Joe Haldeman. Então, Guerra Sem Fim é um dos grandes clássicos de FC. Ele é praticamente autobiográfico, porque o autor lutou na Guerra do Vietnã. Então, ele usou a experiência dele na guerra para compor o livro. Então, é uma guerra em que os seres humanos estão lutando contra a raça dos taurianos. E, assim, o deslocamento no espaço leva muitos anos. Então, quando ele volta para a Terra, ele já está no futuro, né? Décadas se passam. Então, obviamente que a sociedade vai mudar, a política vai mudar, muitas coisas mudam nesse meio do caminho. Ele ganhou uma edição muito bonita pela editora Aleph, com capa dura, um trabalho gráfico bem legal, está bem traduzido. Foi traduzido, deixa eu ver, acho que foi pela Luisa Geisler, foi traduzido pela Luisa Geisler, e é um dos grandes clássicos, né, dos homens brancos da FC, é esse, o Guerra Sem Fim, que é o The Forever War. Você já leu, Marcelo? Não? Já leu? Eu conheço. Ele tá na minha wishlist. Eu não lembro se na Audible ou se no Kindle da Amazon há anos. E eu nunca li, porque ele me foi recomendado como hardcore, sci-fi, né? O que eu gosto. E a ideia de que a discussão é o que acontece quando os soldados vão lutar numa guerra, só que assim, como é que é o dilatação temporal relativista acontece, então quando eles voltam, ninguém nem se lembra que eles tipo assim, meio que o drama dos ex-soldados do Vietnã voltando para os Estados Unidos, só que no espaço. Foi assim que foi vendido. E venderam certo, porque é isso mesmo. Então, assim, o livro faz uma excelente crítica sobre a questão da futilidade da guerra, porque você vai lá, pega um monte de jovens, dá treinamento para eles, dá uma arma e bota eles para matar uns aos outros, né? Para matar os outros. E isso tem um custo psicológico, moral, inclusive físico, porque tem a questão das roupas, né? Os implantes que eles usam, conforme as décadas vão passando, que eles estão tipo num hipersono, né, a tecnologia vai melhorando, então eles perdem um membro, então agora eles têm tecnologia para fazer o membro crescer de novo, coisas assim. E é bem interessante notar o quanto a política da terra e a economia se valem da guerra, que é basicamente o que a gente vê hoje, né? A Alexandra Ocasio-Cortez, ela botou um cara da indústria na parede quando ela mostrou quanto que custava, acho que um disco de freio de um Humvee, de um carro militar. E ela falou que com só aquele disco de freio, ela conseguia pagar mais de 100 frascos de insulina, só com aquele disco de freio, né? Então, guerra é um negócio muito lucrativo, só que é um lucro em cima do sangue dos outros, né? Então, o livro é muito contundente nesta questão. Mas é um livro homofóbico. E não é pouco, não. É muito homofóbico. A editora Aleph, ela pediu que o autor fizesse uma introdução para a edição brasileira e comentasse sobre isso, porque isso é um assunto já lá fora, que já se discute há muito tempo, de como o autor descreveu e mostrou, né, a população LGBT dentro do livro. Cara, é ofensivo a forma como ele coloca. Eu até consigo entender que, assim, ele queria mostrar um estranhamento do personagem de chegar num planeta Terra ou numa colônia da Terra, etc., em que as convenções sociais mudaram. Ok, beleza, consigo compreender isso. Mas o que ele fez foi absolutamente ofensivo, do tipo, assim, de mostrar homens afeminados fazendo biquinho e o cara dizer que ele não consegue admitir que homens femininos sejam seres humanos, sabe? Assim, porra, velho. Se esse livro tivesse sido escrito há 200 anos, é uma coisa. Esse livro é dos anos 70, né? Pós-revolução cultural já. Exato. Tem momentos em que ele diz assim, que era possível mudar as polaridades da pessoa para tanto hétero quanto homossexual. E há momentos em que ele fala, não, eu sou hétero, vou continuar hétero, não adianta me mudar. Ninguém tá pedindo pra você se converter, cara. É tão difícil ser hétero assim, só você É que nem ser. quando seu... Caramba. que nem quando seu avô... racista e gaga ouve que estão tentando liberar o casamento homoafetivo, ele acha que vão obrigar ele a casar com um cara. Exato.
Se é tão difícil assim você se manter hétero, amigo, né? Melhor você se revelar logo de uma vez. Então, assim, eu relevaria isso se esse livro tivesse 100 anos de idade, mas não tem. O Joe Haldeman, ele fala, bem no começo, ele fala alguma coisa do tipo, eu não sou homofóbico, eu tenho até amigos que são gays. Né? Mas eu conheço essa história, né? Alguns dos meus melhores amigos são gays. Não, eu não sou racista, alguns dos meus melhores amigos são negros. Exato. Ele escreve assim, eu tenho amigos gays e leitores gays, é claro. E eu já os tinha na época em que Guerra Sem Fim foi publicado. Nunca foi minha intenção ser injusto com eles ou desumanizá-los, mas foi exatamente o que eu fiz, mesmo que eu tivesse a melhor das intenções, como todo mundo hétero faz e fazia 50 anos atrás. Joe, pera um pouquinho. Ok, peraí. Peraí. Ele tá se retratando? Sim, ele se retrata no começo do livro. Olha só, isso não acontece, isso é um diamante, essas coisas não acontecem. Eu assim, achei ótimo que ele reconhecesse, né? Mas... Geralmente as pessoas pioram quando elas envelhecem. Pioram, exatamente. Mas eu não consigo admitir que um escritor simplesmente não consiga fazer uma pesquisa básica, entendeu? Eu não consigo admitir isso. Porque, caramba, a sua função enquanto escritor é vestir a pele do outro. Você nunca compreende o outro completamente, mas você faz o teu trabalho e se vira. Então a impressão que eu tenho é que ele simplesmente sentou na frente da máquina de escrever e não falou com ninguém, não fez pesquisa, não conversou com as pessoas, simplesmente sentou e escreveu. Até porque o protagonista, o sobrenome dele é um anagrama do próprio sobrenome do autor. O menino se chama Mandela, é William Mandela. O Mandela, se você troca as letras, vira meio que Haldeman. A namorada do William Mandela é a mulher do Joe Haldeman, entendeu? Então não tem, você vê claramente que foi uma coisa, né, é ele lá dentro, ele rememorando a guerra, mas colocando isso no espaço. Essa parte de guerra no espaço ficou ótima. A questão das viagens, eu acho que por ser uma narrativa em primeira pessoa, você perde muita coisa. Se fosse em terceira, eu acho que ele teria conseguido te dar uma melhor definição dos personagens em volta dele, uma melhor descrição. Sabe quando fica tudo muito vazio? Eu acho que ele se preocupou muito em, sei lá, muitos podem dizer que isso é uma característica do hard sci-fi, mas para mim isso é característica de autor que não se preocupa mesmo em melhor descrever os seus personagens, por mais que ele seja o narrador. Então todo mundo é meio vazio, até o próprio William Mandela, que é o protagonista. E quando você chega mais para perto do final, a homofobia é muito explícita, muito. E misógina também, porque ele diz que não tem problema em ver duas mulheres juntas, mas ele não consegue ver dois homens femininos como seres humanos. Então é aquela coisa, né? O cara vai pra internet bradar que é contra o casamento gay, mas vai no Xvideos pra ver vídeo de mulher se pegando. Então quer dizer, né? Então assim, eu fiquei muito chateada do livro ter saído, do livro ter sido escrito desta forma, apesar da boa intenção do autor de falar da questão da guerra, porque ele faz isso muito bem, ele viveu a guerra, então acho que ele tem conhecimento para falar a respeito. Porém, não dá mais para perdoar que um autor consiga escrever personagens mas tão ofensivos como ele fez, sabe? Se a ideia era fazer um certo constrangimento para o personagem, porque, claro, vamos supor que eu e você, a gente entrasse no hipersono e acordasse 200 anos no futuro da Terra. Nós íamos estranhar muita coisa, né? A gente ia achar tudo muito diferente. É a mesma coisa você pegar uma pessoa da era vitoriana e trazer para cá. Ia ser um escândalo para ela. Mas, cara, você tem como fazer isso sem ofender os outros, entendeu? Eu acho que é isso. Você não pode ofender o outro. Você não pode desumanizar